Muito bom dia, prezado telespectador. Terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Chegamos praticamente na metade do ano e o inverno vem correndo frouxo aqui pelo Rio Grande do Sul. Vai chover e fazer frio no dia de hoje, Beto Guidini? Vamos lá, vamos logo para a previsão do tempo, Thiago. Agora, hoje são terça-feira, né, 29 de junho de 2021. Hoje é dia do Papa, também dia de São Pedro e São Paulo, dia da telefonista e também dia do pescador. E o nosso pensamento do dia para esta terça-feira. As respostas que você procura normalmente se encontram escondidas em dois lugares: na cabeça, onde você formula a solução, e no coração, onde você a aceita. E quando o coração é contraditório à cabeça, Beto Guidini, como é que a gente faz? Mas não é o meu caso. Ah, muito bem. E a previsão do tempo para essa terça-feira será de dia ensolarado, noite de céu limpo, mínima de 0 grau e máxima já poderá chegar aos 8 graus. E neste momento o tempo está nublado e fazendo 2 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de terça-feira. Começamos pela região. Conheça o trabalho voluntário de Vilmar Corte, serafinense que dedica seu tempo para o embelezamento da cidade. E na Serra e no Planalto, após o anúncio do governador Eduardo Leite do repasse de 15 milhões de reais, as obras de ampliação do Hospital Geral em Caxias do Sul devem ser concluídas até o primeiro semestre de 2022. E pelas notícias do Estado, pesquisa aponta que mais de 70% dos alunos da rede particular estão optando pelo ensino presencial. E nas informações do esporte, a gente traz para você aí os resultados e a rodada da Eurocopa. E pela economia, o gás da cozinha sobe 4,3% em um mês e chega a custar R$ 130. E nas informações da agricultura, o calendário das provas para a Expo Inter. E com a notícia do mundo, pelo esporte, o vôlei Brasil vira a Polônia e ganha inédito título da Liga das Nações. E nas informações da política, abre aspas, o agro é a locomotiva brasileira, fecha aspas, diz o presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Plano Safra. E pela atualidade, a Sonic, 30 anos da estreia que revolucionou os games. E nós temos aí sempre, todas as manhãs, a presença dos nossos patrocinadores que tornam essa iniciativa jornalística possível. A Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas em Nova Bassano, Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região, os mercados Porta, onde a sua saúde e a satisfação é o que importa, Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. A Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV. E Franco Moda Masculina, que todas as manhãs deixa a gente alinhado para trazer informação até você. E começamos pelas notícias da nossa região. Agora são 8 horas 7 minutos. O resultado do concurso cultural Nova Prata da Paz, a gente é que faz. Na tarde do dia 22 de junho, reuniram-se na Secretaria Municipal de Educação de Nova Prata, a Coordenação Pedagógica de Município e a Comissão Julgadora do Concurso Cultural Nova Prata da Paz e a Gente que Faz, para escolher os vencedores dos desenhos e frases produzidas pelos alunos das escolas do ensino fundamental. A comissão julgadora foi composta pela secretária de Educação, Loreni Tonin, pela secretária de Assistência Social, Janina Casanova, pelo secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Felipe Pavan, pelo vereador Cláudio Dídua e pelo membro da Justiça Restaurativa, Marinês Dallagnol. Após analisar todos os critérios estabelecidos pelo regulamento, na categoria Desenho, ficou em primeiro lugar o trabalho de Nicole Luza Nadal, no segundo ano da EMF Ângela Pellegrini Paludo. Em segundo lugar, dentro dessa mesma categoria, o desenho da Cauane Vitória de Lima Souza, do terceiro ano da MF Padre Josué Bardim. Na categoria Frase, a ganhadora foi a aluna Eduarda Vitória Moraes, do oitavo ano da MF Reinaldo Cherubini. Em segundo lugar, a frase escolhida foi do Vitor Gabriel Koproski Oldoni, do sexto ano da MF Reinaldo Cherubini. O concurso Nova Prata
da Paz é a Gente que Faz, lançado em maio deste ano e desenvolvido junto à Justiça Restaurativa, tem como objetivo promover a paz e a comunicação não violenta, representado por meio da criação de frases e desenhos pelos estudantes do ensino fundamental do município. A premiação será realizada em agosto, na Semana do Município. E a Secretaria Municipal de Educação de Nova Prata agradece a participação de todos, já que a paz não é aquilo que a gente espera, mas é o que a gente faz. Segundo Eduarda Vitória Moraes, e para ter paz em Nova Prata não basta sonhar, e sim aprender e ensinar a viver em paz. Segundo Vitor Gabriel Koprowski Oldoni. Muito bem, aí o concurso dos desenhos pela paz em Nova Prata. E Beto, vamos mandar um abraço para quem já nos saúda no comecinho desse dia gelado. A Juliane Minosso, Estela e a dona Márcia Turani, que estão conectadas conosco no News dessa terça-feira. Um abraço para nossas telespectadoras, Thiago. Seguimos com as informações, vamos até Nova Bassano e as notícias aí da campanha de imunização. Atenção aos baçanenses, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que está disponível a vacina para a Covid na população acima de 49 anos. A vacinação será realizada na Unidade de Saúde da Família Carolina Bodanese, na 23 de maio, e na Cristo Redentor, com horário pré-agendado. Os telefones das unidades básicas de saúde é o 3273-1670, na Carolina Bodanese o 3273-1023 e na 23 de maio é o 3273-1949. Também na Cristo Redentor, o 3273-1026. Lembramos a toda a população que irá realizar a vacinação que o posto de coleta também recebe doações de alimentos e itens de higiene e limpeza. Os alimentos serão destinados através da assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade. Então, aí, campanha da vacinação com agendamento aberto para a população de 49 anos ou mais. E por Nova Araçá, a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Araçá. Na noite do dia 25 de junho, aconteceu no Auditório Municipal Santo Colorite a posse da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Araçá para o mandato de 2021-2025. A cerimônia contou com a presença do senhor ex-prefeito municipal Ademir Dalposto, o vice-prefeito municipal Vilmar Toassa, presidente da Câmara de Vereadores Joel Barbosa Ribeiro e de lideranças sindicais, com todos os procedimentos de segurança em relação à Covid-19. A diretoria foi impostada pelo vice-presidente da FETAG, RS, Eugênio Zanetti. Para presidir a entidade nos próximos 4 anos, foi conduzido à presidência o senhor Cirineu Fracamabia. E seguindo com as informações, Beto, recebemos há pouco uma notícia na noite de ontem na RS 324, próximo à localidade de Vila Baçanense. Um caminhão acabou tombando, o motorista perdeu o controle da carreta e acabou virando aí nas margens da RS. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido. O veículo acabou ficando na noite de ontem no acostamento e aguarda fora da pista para ser removida. E os motoristas que trafegam pela RS 324 devem redobrar a atenção e a retirada deve ocorrer durante a manhã de hoje. E pela cidade de Paraí, professores de Paraí participam do workshop online Professor Empreendedor com o Sebrae RS. Durante o mês de junho, professores do ensino fundamental que atuam na rede municipal de ensino participaram do curso de formação ligado ao programa Paraí Cidade Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Sebrae RS. As atividades aconteceram de forma online, através do grupo e plataformas digitais. Cada professor pôde optar por participar ou não. O workshop online, Professor Empreendedor, contou com a instrutora Ive Minucci e buscou oferecer ferramentas de autoconhecimento e solução de problemas. Segundo eles, estamos muito satisfeitos com a participação de todos até aqui, quando encerramos nossa capacitação. Ser um professor empreendedor significa acreditar em si e no potencial de seus alunos, no quanto cada um pode impactar suas realidades de uma forma positiva. E também agradecem o seu envolvimento e desejam que coloquem em prática as novas ideias a partir do que aprenderam. Conte sempre com o Sebrae e até a próxima. Finalizou a estrutura. E no novo grupo de atividades será aberto nos próximos dias.
E agora quem está à disposição com a sua chamada externa é Monalise Canali, que traz todas as informações do nosso núcleo de jornalismo nessa manhã. E nós teremos entrevista logo mais no Conecta News, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Isso mesmo. Antes de mais nada, a gente fala um pouquinho sobre esse clima, né? Que continua super gelado. Acho que agora eu não preciso mais nem dar dica para você sair com o seu casaco de casa, né? Mais do que preciso. Inclusive, a gente já se protege com uma manta, uma luva aqui para não se congelar na chamada externa. Falando um pouquinho sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo do dia de hoje, nós teremos um informe lá do município de André da Rocha que fala um pouquinho sobre a educação, sobre a pasta de educação e cultura que a secretária Ana De Carli responde, né? Então ela explica um pouquinho sobre essa retomada das aulas, sobre as formações que aconteceram nesse período em que foi necessário o ensino à distância e agora também como está funcionando o ensino híbrido para todas as turmas. Além disso, teremos um Acontece do município de Cotiporã, que fala um pouquinho sobre as obras que já foram entregues e as que estão sendo desenvolvidas. Então, o secretário de Obras, Trânsito e Saneamento, Valdir Falcade, nos explica um pouco mais sobre essa pasta e todas as ações e projetos desenvolvidos. Para além disso, sim, Thiago, teremos uma entrevista com o médico Guilherme Savaris Schossler, que estará daqui a pouco conosco falando um pouquinho sobre os novos protocolos, o novo decreto que saiu nos últimos dias aqui no município, né? E aí falará sobre as mudanças desses protocolos, o que ele interfere e tudo mais para o comércio, para a nossa vida num geral. Então, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, o Dr. Guilherme Savaris Schossler, estará conosco falando um pouquinho sobre essas atualizações. Teremos também, a partir das 10h30, o programa Algo a Mais, e a gente deixa o convite para que você continue conosco a partir das 10h45, 11h45, Expresso Meio-Dia, e a partir das 21 horas, hoje à noite, o programa Hora Bolas, ao vivo para você. Falando um pouquinho sobre as atualizações dos boletins epidemiológicos, o município de Nova Prata amanheceu então com 10 pessoas internadas no Hospital São João Batista e 8 pratenses, né, estão em UTI, infelizmente. Então a gente deseja melhoras a todas essas pessoas. Como falei ontem, nós tivemos a atualização aí do boletim epidemiológico, então nas últimas 72 horas, contando a partir do feriado, nós tivemos 32 novos casos, um total de 114 pessoas com o vírus ativo aqui no nosso município. E no município vizinho, em Veranópolis, nós temos 22 pessoas internadas, como eu sempre explico, tanto no Hospital Comunitário São Pellegrino Laziose, quanto veranenses que precisaram ser transferidos para outros municípios. São 44 novos casos no dia de ontem, somando um total de 252 pessoas com o vírus ativo em Veranópolis. Então, a gente percebe que esses números estão crescendo de novo e a gente espera muito que eles comecem a diminuir o quanto antes. As vacinas estão chegando, a gente já está na faixa etária dos 50 indo para 40 anos e esperamos que até setembro, como o nosso governador previu, né, nesses últimos dias, toda a população até 18 anos já esteja com a sua vacinação em dia, né? Beto, Thiago, a gente retorna com vocês, desejo a todos um ótimo dia e repito, se você não saiu de casa, leva o seu casaco, a sua máscara, que mais do que nunca ela vai ser bem-vinda. Agora ela ajuda inclusive com o frio, né? Além do coronavírus, com o frio que está chegando aí. Então, Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Isso mesmo, bastante frio na rua hoje, um vento gelado. Seguimos pela região, Beto? Então seguimos por São Jorge agora, Thiago. Então, aí em São Jorge, temos também vacinação do grupo de 50 a 54 anos, que vai começar a ser vacinado no dia de hoje contra a Covid. E é necessário aí o comparecimento na unidade básica de saúde com o CPF, identidade e a carteira de vacinação. São Jorge, então, aplicando na faixa etária dos 50 aos 54 anos. E pela cidade de Guabiju, pelo município de Guabiju, a vacinação contra a Covid-19 acontece amanhã, quarta-feira, dia 30 de junho, para as pessoas a partir dos 49 anos para a primeira dose. E as pessoas inseridas a partir desta faixa etária serão comunicadas pelos agentes de saúde. E se não for comunicado, entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde. E ela irá acontecer às 13h30 da tarde de amanhã, quarta-feira.
Seguindo com as notícias, vamos ao pequeno grande pago André da Rocha, que tem etapa de vacinação no dia de hoje. E é para as pessoas aí da faixa etária que tem 40 anos ou mais sem comorbidades. A vacinação ocorrerá terça-feira, 29, ou seja, no dia de hoje. É necessário a carteira de vacinação, documento com identificação para receber o imunizante e, em caso de dúvida, entrar em contato com a Secretaria da Saúde. Agora falando sobre a cidade de Protásio Alves, aquele quadro Volte para Casa, mantendo as raízes. A bacharel em administração das empresas, Ricardo Alexandre Leão, tem um vasto currículo profissional e na trajetória um momento especial de voltar para casa. Ricardo relembra o curso que cursou o ensino fundamental em Protásio Alves e aos 13 anos mudou-se para Nova Prata e cursou o ensino médio do Instituto Tiradentes. E ele diz que começou como empacotador em supermercado, depois foi office boy em uma grande empresa e nela passei para o setor financeiro, onde permaneceu por 13 anos, conta Ricardo. Ricardo também trabalhou em Curitiba, no Paraná, e recebeu proposta para se mudar para Porto Alegre. Atuou na área imobiliária, de calçados, no comércio e em empresa de reciclagem. E em 2017, o filho dos professores Ricardo e Albani decidiu que chegará a hora de voltar para casa, Protásio Alves, e assumiu a lancheria que existe desde 1994. Tudo começou com a mãe dele, falecida em 2020, que abriu uma pizzaria e houve mudanças no decorrer do tempo. E hoje ele diz que comenta como comerciante. Ricardo tem uma irmã, Leandra, que trabalha e reside em Porto Alegre, 2 filhos e vivem em Nova Prata. E atualmente casado com a professora Luciane De Favari. Ele aguarda a chegada de mais um descendente. Muito bem, o quadro aí de Volta para Casa, remontando as origens de quem? Volta para Protásio Alves. De Protásio nós seguimos a Vila Flores e as informações que vai ter Arraial em drive-thru aí na escola 12 de maio. Ela está organizando uma festa junina diferente, pensando na segurança e com todos os cuidados. No próximo dia 10 de julho, entre as 15 horas e as 17, na frente da Escola Municipal 12 de maio, vai ocorrer um drive-thru com comercialização dos seguintes produtos. Nós teremos lá risoles de carne, também cachorro-quente, bolinho de milho e todos eles a um preço bem especial. E as comemorações julinas são promovidas e realizadas com todos os protocolos e fica o convite para toda a comunidade de Vila Flores. Agora falando sobre Veranópolis. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a SEABDR, emitiu um alerta sanitário para a raiva herbívora em todo o estado. A orientação é que os produtores rurais vacinem ou revacinem seus rebanhos imediatamente e, caso localizem refúgios de morcegos hematófagos, comuniquem à inspetoria ou ao escritório de defesa agropecuária do seu município. O alerta ocorreu após a notificação de focos de doença neste mês, que levaram o total do ano para 17, em 13 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E depois dos sintomas, que não há mais remédios, o animal vem a óbito em 5 ou 7 dias. Adverte o coordenador do Programa de Controle de Raiva Herbívora, Wilson Hofmeister Júnior. Entre os sintomas da doença estão o aumento da sensibilidade e coceira na região da mordida, a salivação abundante e viscosa e dificuldade para engolir. Você pode conferir no mapa os focos da raiva herbívora de janeiro a junho de 2021 no Rio Grande do Sul. E a foto ali é possível ver o morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus. Muito bem, que bicho mais desgraçado esse. Não sei para que inventaram, mas tudo bem, né? Transmite doenças, enfim, dizem que ele controla algumas pragas, mas é muito perigoso e nós tivemos casos aí muito próximos. Em Lagoa Vermelha foi constatado um caso de raiva que acabou levando a óbito uma res em uma fazenda e toda a região teve que ser vacinada. Então o produtor rural redobre os seus cuidados. Seguindo com as informações, nós vamos a Cotiporã, porque na madrugada de hoje a ponte que dá passagem aí entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã acabou dando, vazão o rio e conseguiu fazer a travessia. Então quem precisa acessar Bento Gonçalves através da ponte pode fazer esse acesso porque ela está liberada. E por Cotiporã também, escolas da rede municipal promovem drive-thru julino.
Pensando em promover uma atividade divertida, segura e para integrar as famílias cotiporanenses, a Prefeitura de Cotiporã, por meio das escolas municipais, realiza no dia 9 de julho o Drive-Thru Julino. Para participar da comemoração, a população poderá adquirir os vales correspondentes aos kits disponíveis que desejam comprar na data, através das secretarias das escolas ou nas secretarias municipais de Educação e Desporto. O valor da compra também pode ser enviado para a escola através dos estudantes. O sistema de retirada do drive-thru ocorrerá em frente ao centro administrativo das 17 às 19 horas. Participem! Seguindo com as informações, vamos a Fagundes Varela. Fazia muito tempo que não tínhamos uma dica de leitura, né, Beto? Isso mesmo, E Thiago. lá de Fagundes, da Biblioteca Pública Municipal Atílio Bassani, a dica do livro é Alice para Sempre, do autor Elton Lix, voltado para o público adulto, e ele está disponível para locação. O autor Elton Antônio Lix é natural de Nova Prata, é formado em letras pela Universidade Federal de Santa Catarina, e Alice para Sempre é o seu primeiro livro que está disponível. E agora falando sobre Guaporé. A vacinação contra a Covid-19. A segunda dose da vacina AstraZeneca será aplicada amanhã, quarta-feira. E atenção, a aplicação das doses 2 na Cruz é AstraZeneca, no Fiocruz é AstraZeneca. E as segundas doses disponíveis para quem recebeu a primeira dose em 7/4. E para quem não pode participar do drive-thru realizado na sexta-feira, dia 25, no autódromo. É necessário apresentar o comprovante de vacinação da dose 1. E atenção, não serão aplicadas a dose 2 se não possuir o comprovante da dose 1. E a data será amanhã, 30 de junho, das 7h45 às 10 horas da manhã. O local, o posto central, na entrada lateral da Rua do Nascente. É necessário apresentar comprovante da dose 1, estar utilizando máscara, não ter tido Covid nos últimos 30 dias e comunicar se estiver apresentando sintomas. E lembre-se que o intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 e a gripe é de 14 dias. E seguindo por Serafina Corrêa, o nosso destaque editorial, aí vamos conhecer o seu Vilmar Corte, ele que é serafinense e dedica o tempo livre para o embelezamento e os cuidados com a cidade. O serafinense, além de todas as suas tarefas rotineiras, dedica parte do seu dia ao trabalho voluntário. Próximo à casa do seu Vilmar, no bairro Planalto, existe um terreno e é uma área de preservação próximo ao arroio. Lá, muitas vezes, o lixo era deixado pela população. Vilmar percebeu que o espaço era bonito e que era limpo e conservado e, por isso, mantém aí os cuidados e a limpeza e também, a zeladoria do local. Em 2003, com o auxílio do pai, ele começou a limpar o terreno, retirar o lixo e plantar as primeiras árvores que, no futuro, pudessem dar ao espaço um belo momento aí para a comunidade. Na tarde do último dia 22 de junho, o prefeito Valdir Bianchi esteve conhecendo o trabalho voluntário realizado pelo seu Vilmar e pôde constatar a bela área verde que agora encontra-se limpa, organizada, com uma grande quantidade de plantas frutíferas que foram devidamente plantadas e identificadas. Recentemente, o Poder Público, também por solicitação do seu Vilmar, instalou pontos de luz no local, garantindo a segurança a quem transita. E fica o agradecimento e o reconhecimento de todos os serafinenses ao senhor Vilmar Corte pelo amor, cuidado, dedicação ao espaço verde aí no bairro Planalto e também que contribui para manter a cidade limpa e agradável. Parabéns ao seu Vilmar, né, Beto? Parabéns para o seu Vilmar, realmente é um belo cuidado que está tendo. Agora são 8h27. No quadro Acontece, o município de Cotiporã investe seguidamente em obras para a melhoria da infraestrutura. Nós vamos compreender mais sobre esses investimentos com o secretário de Obras, Trânsito e Saneamento, Valdir Falcade. Vamos conferir essa matéria. E após o nosso intervalo comercial, no Estúdio 2, entrevista com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, falando sobre os novos protocolos aqui para Nova Prata, depois do nosso intervalo.
Hoje nossa reportagem, nosso quadro Acontece, encontra-se no município de Cotiporã e nós vamos te mostrar um pouco sobre as importantes obras que já foram entregues e outras que estão sendo desenvolvidas. O secretário de Obras, Trânsito e Saneamento, Valdir Falcade, nos explica um pouco mais sobre todos esses investimentos. Muito bom dia a todos que nos assistem. Com alegria a gente fala hoje aqui no trecho municipalizado da RS 359, onde a gente está trabalhando nesta obra do programa Avançar Cidades, que contemplou o recapeamento de todo o trecho e que pelo lado direito nós temos a ciclovia e agora estamos executando o passeio público do lado esquerdo desta via. Esta importantíssima obra que dá segurança a todos que por aqui trafegam e que também se deslocam para trabalhar aqui em frente nas indústrias de esquadrias e também nos frigoríficos. Muitas são as nossas obras que a gente está tocando na administração. Nosso prefeito Ivelton, a vice Lenita, incansáveis na execução de importantes projetos, dando continuidade à grande administração também do ex-prefeito Breda, do vice Valdo, e eu quero citar o trecho de pavimentação na estrada para Dois Lajados, da rota Águas e Vales, esse importantíssimo projeto que vai unir o município de Cotiporã ao município de Dois Lajados e São Valentim do Sul, e também como uma rota que liga o Vale do Taquari à região da Serra. Então a gente trabalhou nesta última semana colocando o macadame, a primeira camada após toda a terraplanagem, todo esse trabalho executado pela administração municipal, pelos servidores da Secretaria de Obras, toda a equipe de engenharia, a qual a gente agradece e saúda pelo incansável trabalho nessas obras. Logo mais a gente estará também executando o segundo trecho, também de aproximadamente 1 quilômetro nesta rota, e que brevemente, através da empresa já contratada, vencedora da licitação, a Concreprata, irá executar então esses aproximados 2 quilômetros de asfalto nesta ligação Cotiporã-Dois Lajados. Também a gente está concluindo a pavimentação da 25 de julho, de um trecho da Henrica aqui que dá acesso ao bairro Renovação, fazendo também a pavimentação lá no Bento Gonçalves de um trecho que irá contemplar as famílias, especialmente a família do cadeirante Alan, que a gente gosta de citar aqui pela sua força de vontade e que o município também está contemplando aquele trecho. Além disto, a Secretaria de Obras trabalha intensamente na manutenção das estradas do interior, que é um trabalho diário, seja ele na patrolagem, na britagem, no alargamento, na construção de novos bueiros, sempre buscando a melhoria dos acessos para o escoamento da produção do nosso município. A gente tem importantes obras que irão iniciar brevemente, a pavimentação de um trecho lá na comunidade do Rosário, a empresa já está contratada, mais um trecho na rua José Zanetti, pavimentação com paralelepípedos também, já temos a empresa contratada. Teremos pavimentação de 1,5 quilômetro de asfalto no último trecho que falta para completar a estrada Bento Gonçalves, a ligação Cotiporã até a RS 431, são 2,9 quilômetros e agora estamos licitando 1,5. Então vai faltar pouco para a gente concluir esse grande sonho da comunidade de Cotiporã, que era a pavimentação da estrada para Bento Gonçalves. Dentre tantas outras obras que a equipe de engenharia, setor de obras, engenharias, juntamente com o prefeito, está preparando os projetos e que a gente irá executar brevemente. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Muito bem, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no Conecta News. Na manhã de hoje, dando prosseguimento às nossas entrevistas, nós recebemos o nosso já querido convidado, cadeira cativa, quando é para se falar sobre pandemia e coronavírus, e também o presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Nova Prata, Dr. Guilherme Savaris Schossler. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sempre que o Dr. Guilherme regressa à nossa cadeira na manhã, você já deve saber que a situação não é das melhores possíveis, e são várias vezes que o senhor já esteve aqui nessa intifada biológica que a gente está desde o começo do ano de 2020. Dr. Guilherme, o que a gente pode trazer? Chegando na metade do ano, a gente já teve diversos encontros nas manhãs e todos eles são de um cunho elucidativo para repassar à população de Nova Prata e da região a nossa atual situação. O que a gente pode mensurar que está ocorrendo na cidade? Anteriormente nós tínhamos o sistema de bandeiras que causou aí uma série de complicações, insatisfações, intransigências, mas ele dava uma sinalização de como a situação epidemiológica estava. Desde que esse sistema de bandeiras caiu e fomos para o sistema 3As, que até o momento a gente não sabe exatamente qual é a implicação que ele dá de fato para a situação epidemiológica,
e a sensação que nós temos é que estamos aí sendo guiados pelas autoridades municipais no sentido do que temos que fazer. Como o senhor faz parte do Comitê de Enfrentamento, o que pode ser dito aí dessa situação no momento para a cidade de Nova Prata? Assim, Thiago, isso que tu colocou ali é muito importante. Antes nós tínhamos um balizador, né? Que eram as bandeiras que o governador publicava. Bandeira vermelha, bandeira preta, e dava um norte, né? Ia dando uma orientação para os municípios. Aí começou a ficar mais regionalizado. As críticas ao sistema de bandeiras era que não individualizava as regiões adequadamente, não levava em considerações cada peculiaridade de cada local. Terminando o sistema de bandeiras, o que aconteceu? Tem o sistema de alertas. Sim. A nossa região, por exemplo, agora já recebeu dois alertas bem intensos no sentido, avisando da situação que a gente se encontra. O que eles levam em consideração? Número de casos novos, quantidade de pacientes internados nos hospitais, transferências de hospitais de pacientes para as UTIs e o número de óbitos também se leva em consideração. Se tu for ver, nas últimas semanas, todos os municípios aí da região, a gente teve um aumento significativo do número de óbitos. Claro, a gente que sim, que as pessoas têm que entender que os óbitos são proporcionais ao tamanho do município. Então, se o município tem 1.000 habitantes, ele vai ter um número menor de óbitos. Se ele vai ter 30 mil habitantes, proporcionalmente é mais, talvez 30 vezes mais. Correto. É muito interessante, por exemplo, os dados, esse dado para as pessoas entenderem, eu vou usar o dado da mortalidade infantil. Por exemplo, tu tem lá numa cidade grande, vamos botar Porto Alegre, né, várias crianças nascem em óbito, enfim, morrem e tudo mais. Só que isso dá uma porcentagem X. Sim. Às vezes, no município pequeno, um único caso isolado pode deixar aquele município numa situação estatística muito ruim. Proporcionalmente, ele se torna muito maior do que uma cidade grande. Então, é assim que as pessoas têm que entender. Tipo, o município tal teve 2 óbitos, mas tem 1.000 habitantes. Talvez seja pior que o município com 30 mil pessoas com 30 óbitos, né? Proporcionalmente. Então, eles olham tudo de forma estatística. Não é um número absoluto só que importa. Então, por exemplo, se nós somar a nossa região toda, pegar os habitantes, podemos somar até Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova Prata, Guaporé, Cotiporã, nós somar toda essa população, não dá a população do Caxias do Sul. Sim. Então, se tu somar isso aí tudo, vai dar um número absoluto grande e proporcionalmente se torna uma situação bem pior do que a gente às vezes vê no município. Então, hoje, a gente tem uma situação de alerta em Nova Prata. Se a gente fosse na nossa região, na verdade, porque o sistema de alerta vai para a nossa regional, que hoje é organizada pela MESNI, que é uma entidade que se reúne, que até o nosso prefeito Alcione é vice-presidente, e o presidente é o prefeito de Farroupilha. Fabiano Feltrin. Isso, e eles vão recebendo as informações, chamam os prefeitos, fazem as reuniões, e aí vão definindo as condutas. Então, a gente recebeu a orientação dessa entidade agora, nesse final de semana, e ela já vinha avisando semana passada também, que os protocolos iam ser mais rígidos, né? A gente vai ter que implantar um novo decreto que vai ser colocado entre hoje e amanhã, acho que até é capaz de ser publicado hoje, com restrições e de forma mais, digamos assim, intensa, no sentido dos cuidados, no sentido de tentar reduzir um pouco a liberdade das pessoas. Qual que é o maior problema que a gente vê? As pessoas elas não podem confundir, Thiago, uma situação, que é a seguinte. Esses protocolos e essas bandeiras, esses sistemas de alerta, vamos botar tudo dentro de um saquinho, né? Sim. Ele serve para conduzir as atividades legais. Sim. O problema é que é interessante que a gente observa que à medida que tu vai restringindo as legais, o pessoal vai se cuidando mais. E à medida que tu vai flochando, assim, digamos assim, vai aliviando os alertas,
as pessoas vão se cuidando menos. Sim. O problema é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um comportamento cíclico que consegue ser observado depois de um ano. E aí a gente vê que a pandemia no Brasil, hoje se tu pegar os gráficos, tem alguns sites que fornecem esses gráficos a nível mundial, todos os países, mas olha, praticamente todos. O da Índia ainda não está muito bom, mas já a mortalidade caindo lá embaixo. Sim. E o Brasil ainda... Remando. Mas é bem verdade, assim, tipo, países da nossa população com menos de 200 mortos por dia e nós com 2.500. É que é um reflexo do próprio comportamento populacional. A gente acompanha que nas últimas semanas os países da Europa já estão, por exemplo, Espanha, Itália, já abdicaram do uso de máscaras em locais abertos. Só que isso para tu ver, mesmo os países que fizeram primeiro isso, vamos dar um exemplo de Israel, sim. Já começou a restrição de novo. Israel é um país pequenininho, foi vacinado rápido. As pessoas dizem, mas Israel está toda vacinada. A população de Israel é do tamanho da do Rio Grande do Sul, não sei se é maior. Sim. Se tu pegar o número de vacinas aplicadas no Brasil, dá para vacinar umas 5 Israel inteira. Por baixo, né? Por baixo. Então, assim, a gente comete algumas injustiças nos comentários. E aí, Israel, a curva de casos novos já está subindo de novo. Vamos botar o pico máximo de Israel. O último gráfico que eu vi hoje já está uns 30%. E eles chegaram a quase zerar os casos de Covid. Então, o que eu quero dizer com as pessoas, assim? A gente está numa vacinação agora, né? Se nós só vacinar e não adotarmos as mesmas condutas de higiene, a vacinação sozinha hoje... Ela não é a arma secreta. Não, sozinha não. Por quê? Porque a gente tem muitas variantes circulantes e enquanto nós tivermos muitos países produzindo variantes, agora estão falando da variante Delta e toda hora é uma variante nova, enquanto a gente continuar com todas essas variantes em ação, a gente não vai ter sossego, porque a vacinação vai ter que avançar junto. As novas vacinas vão ter que ser produzidas para essas variantes. E aí é um processo que não vai parar nunca. Então a gente precisa vacinar as pessoas, precisa que elas se cuidem para que a gente reduza a taxa de circulação viral, reduza a quantidade de variantes e possa depois começar a ter sossego, porque não adianta o Brasil estar bem e aí recebe uma variante da Índia. Aí depois a Índia está controlando e recebe uma variante do Brasil. Aí depois o Brasil e a Índia controlaram a doença, vem uma variante da África. E depois uma inglesa, e por aí não para mais. Então, assim, a pandemia não vai melhorar. Então, hoje a gente tem um alerta máximo aqui em Nova Prata e região, porque a gente aumentou de novo o número de casos, e aí basta olhar para trás, e aí tu vê os motivos. Dia das Mães, agora as festas juninas, a gente presenciou aos montes. Brasileiro gosta de ter um pretexto para fazer festa, né? Cara, foram várias arraiás, né? Arraial. Tudo bem, poucas pessoas, mas aquelas pessoas que ali estavam, a chance de ter uma com Covid é grande. E aí contamina todo mundo, depois os outros transmitem para os outros, e a doença não para assim, né? Eu estava, doutor, enquanto o senhor estava falando sobre essa questão das variantes, eu estava procurando aqui, lembrava no arquivo da cabeça, no desktop mental, dessa notícia que surgiu em fevereiro. Eu vou pedir para o Douglas colocar ela para nós na tela para você ter aí. Essa pesquisa é feita por uma britânica, a Sharon Peacock. Ela é chefe do programa de vigilância genética. E ela falou isso lá no começo de fevereiro desse ano, quando antes de nós entrarmos na bandeira preta. E ela disse que as variantes vão varrer o mundo e a luta contra o Covid pode demorar até 10 anos. Então, essa previsão feita por uma geneticista britânica que está no topo da cadeia científica, por assim dizer, doutor, ela acaba se concretizando porque a chegada da variante Delta, que é a chamada variante indiana, está dando muito trabalho para todo mundo que achava que a pandemia já tinha terminado. Pois é, a gente vacinou os idosos, a maior parte dos idosos, esses mais idosos, vamos chamar de super idosos, né, que são os vovozinhos de 70, 80, 90, 100 anos, foram vacinados lá no comecinho da pandemia, foi o primeiro grupo, né? Aí o lar do idoso aqui de Nova Prata foi vacinado
e depois de um tempo teve um surto. Sim. 20 e poucos casos. Agora teve um no lar do idoso de Vera. Correto. O que esses lares do idoso são no nosso norte, porque foram os primeiros lares, a primeira vacinação, número 1 da vacina de Nova Prata, foram esses idosos, né? Então são os que produziram imunidade por primeiro. E a gente já nota uma certa contaminação. A gente já viu agora desse grupo que está na UTI de Nova Prata, de cabeça agora eu sei de 2 idosos que estão entubados que foram vacinados. Sim. A gente teve um caso de óbito semana passada de um senhor que pegou Covid em março ou abril, não lembro bem agora, março acho que foi. Foi vacinado com 2 doses, quer dizer, ele vacinou uma dose, pegou Covid, vacinou a segunda dose, pegou Covid de novo e foi óbito. Então ele teria, em tese, ainda aquele ciclo de imunidade que De as tudo. pessoas que contraem o Covid ainda têm um lapso de tempo em que o corpo consegue reagir. Então ele tinha esse lapso de tempo de reação e tinha mais a vacina e contraiu a doença e acabou vindo a A óbito. imunidade natural e imunidade da vacina. Aí tu vai dizer assim, mas ele foi óbito porque era muito doente. Ele não era muito doente. Ele tinha um problema de saúde, sim, que provavelmente atrapalhou a imunização dele. Que ele fazia alguns tratamentos que reduziam a imunidade. Mas e quantas pessoas tem fazendo tratamento que reduz a imunidade no Brasil hoje? É aos milhões. Sim, Essas pessoas todas podem morrer, então. de Covid. Pode, está autorizado que elas morram porque elas façam tratamento, porque, tu toma remédio aí, então tu pode morrer de Covid. Isso a gente não pode pensar assim, né? Então, assim, se a pessoa tem... Na verdade, ninguém pode morrer de doença nenhuma. Sim. Está autorizado a morrer. A vida, ela sempre tem o princípio de a gente sobreviver, lutar, e independente de quem seja. Então, assim, o Covid, ele segue ainda, e essas variantes aprenderam a lidar com a nossa sociedade e acabaram contaminando agora pessoas mais jovens. Só que o que a gente está vendo agora é 2 situações. A gente vê um grande número de idosos que estão protegidos, tanto é que as internações de idoso diminuíram bastante, mas tu não sabe quem são eles. Então, eu acho que os idosos que eu vejo já adotando um comportamento de tô protegido, não pode ser pensado assim. Outro dia eu escutei um idoso conversando com um jovem, e esse jovem tinha feito um teste e estava positivo. E o idoso queria que ele ficasse na casa dele, porque ele estava vacinado. E aí ele não queria que esse jovem ficasse na casa dos pais dele, porque os pais não estavam vacinados. Não é esse o um pensamento que tem lógica, certo? Sim. Tem lógica. Estou vacinado, então eu posso estar com alguém com Covid. No momento atual, com esse número de variantes circulantes, a gente não sabe ainda quem está com variante ou não. E dos pacientes vacinados, não tem nenhuma vacina 100%. Então a gente não sabe quem são aqueles 30% que não estão imunizados. Então é uma combinação perigosa. Tu tem 30% dos vacinados não protegidos adequadamente e tu tem variantes. E nem todas as vacinas vão cobrir as variantes, porque tem variante que vai surgir agora. Sim. E aí as empresas ainda não produziram o imunizante para aquele tipo de variante. Não produziram nem imunizante suficiente para desde a primeira leva. Tanto é que nós estamos aí numa fila escalonada para atingir uma cobertura vacinal, talvez entre o mês de setembro, de acordo com o governador, ou um pouco mais adiante, né, conforme a gente vê aí pela perspectiva empírica de como a vacina ocorre. Se eles continuarem com o programa, acredito que vai avançar, assim, a vacinação nesse sentido. Mas se nós continuarmos assim, o pessoal que vacinou no início do ano, a imunização não é permanente, eles vão ter que fazer reforço. E aí a gente vai começar a contaminar esse pessoal. Então a gente precisa melhorar esse nosso hábito para nós sair dessa situação de uma vez, né? E para o telespectador que nos acompanha, a gente faz na nossa redação um acompanhamento diário das notícias vinculadas. E 2 fatos que chamam a atenção, doutor, e eles aparecem na semana passada e um ontem. O primeiro, que o Chile, um dos países mais avançados em termos de vacinação aqui na América do Sul, ele já se encontra pensando, né, em aplicar a 3ª dose da Coronavac. Isso já é
fato na comunidade chilena. E ontem surgiu um fato, para minha surpresa, que a AstraZeneca está conduzindo um estudo sobre a aplicação da terceira dose da sua vacina, que teria uma alta carga imunizante. Então, como as notícias do Covid, elas aparecem primeiro como fatos esparsos e depois se tornam situações concretas, a gente pode se preparar que a terceira dose provavelmente será uma realidade para o começo do ano que vem. Assim eu acredito, por trabalhar com esse tipo de fato há mais de um ano e ver como o comportamento dessas notícias se dão. Doutor, o senhor está à frente aí do Comitê de Enfrentamento, juntamente com diversos outros braços técnicos que cuidam dessa condução. A gente tinha o sistema de bandeiras, migramos para o aviso, alerta e ação, e na semana passada houveram reuniões aí entre o governo do estado e a própria AMESNE para dirigir novos protocolos. E muito se fala em novos decretos que poderão surgir em todas as cidades nas próximas semanas aí, com medidas mais restritivas. O que se fala a respeito disso? O pessoal está com receio que venha uma nova bandeira preta, mais ou menos analogicamente. O que a gente pode trazer e antecipar para as pessoas se prepararem, já que do ponto de vista epidemiológico a situação não está confortável? A gente tem hoje, semana passada, foram 122 casos novos. Né? A gente chegou ali em abril a 36 numa semana. Março foram 180 casos novos por semana em média. Aí foi abril 30 e poucos, aí maio já subiu para 90, acho que foram 80 e poucos casos, e agora em junho a gente já tem 120 casos numa semana. Tu vê que vem subindo, né? Sim. É interessante porque a vacinação avança. Claro que o número desses casos, boa parte deles são em pessoas mais jovens. Então o comitê, com certeza, isso é uma realidade de todos os municípios da região. Então a gente recebeu o aviso, o alerta, e agora tem que fazer uma ação. Essa ação, então, ela tem que partir de um mínimo, tá? Esse mínimo, essa entidade, a MESNE, vai botar o seu protocolo. Elas vão dar uma orientação de protocolo a todos os municípios. Os municípios podem recepcionar esse protocolo exatamente igual, se assim desejarem, ou fazer um protocolo um pouquinho mais restritivo ainda. Menos não pode. Porque para fazer um protocolo menos restritivo, aí o município que optar por isso terá que justificar, baseado em dados, o porquê que ele vai fazer um protocolo menos restritivo. E hoje nós não temos nenhum município em condições de fazer isso. Óbvio que ninguém vai querer justificar o que não tem justificativa. Sim. A gente tem municípios aqui da região que falam em 3% da população isolada. Hoje, se tu isolar 3% da população de Nova Prata, a gente está falando de 1.000 pessoas isoladas. É um contingente bastante alto. Então, veja bem, qual é a tendência do novo protocolo? Né? Ele vai ser publicado, vão ser adotadas medidas mais restritivas, no sentido de diminuir o número de pessoas nos locais, evitar algumas aglomerações. Nova Prata, se tu for ver, Thiago, assim, a gente sabe que a gente recebe centenas de denúncias toda semana, mas a gente tem apoio de alguns órgãos fiscalizadores, a gente consegue fiscalizar bastante coisa. As pessoas pensam, mas Nova Prata não fiscaliza nada, mas isso é uma realidade em todos os municípios. Não existe nenhum município em Nova Prata hoje que dispõe de um sistema de polícia e brigada disponível para fiscalizar 30 aglomerações a cada minuto por dia. As denúncias chegam de todos os lados. O tempo todo. E daí é interessante que daí tem uma denúncia num local, aí tu vai lá, a gente tem que fazer... Claro, não somos, repito, não é o comitê que fiscaliza, a gente apenas recebe e direciona... Sim. Elas na íntegra, né, para os órgãos competentes. Aí eles conseguem atuar numa região ali e resolvem. Daí migra para o outro lado. Aí eles atuam, daí migra para outro lugar. E assim vai, o tempo todo assim. Então a gente vê que esse grupo não quer se cuidar. Sim. Eles não estão preocupados com a doença, eles não acreditam nela. E eles já devem ter pego, muitos já devem ter pego o Covid de forma leve. Então eles pensam,
Eu já não acreditava na doença, peguei o Covid de forma leve, então isso aí é tudo uma bobagem. Não, e então aí você existe lida, esse grupo, né? e você lida com uma outra realidade, né? A gente tem uma juventude, uma geração hoje que está extremamente descompromissada com todo e qualquer responsabilidade que seja alocado sobre ela. O pessoal quer mesmo fazer festa, o pessoal quer mesmo se aglomerar e não está se preocupando, porque, obviamente, nós não temos um público jovem que sofra de maiores complicações. A faixa etária está alocada aí acima dos 40 anos, que vem passando uma demanda um pouco maior, um pessoal que já está numa faixa de responsabilidade, que já tem a sua família, o seu emprego, que tem que lidar com as suas responsabilidades e que acaba se resguardando. A gurizada quer mesmo fazer festa, só que nesse momento a gente está batendo nessa tecla há quase um ano, e isso deixa a gente até nervoso e frustrado. Sexta-feira, a Brigada Militar teve que entrar com o carro no meio do calçadão de Nova Prata, porque a gurizada estava lá achando que está tudo bem e que está tudo bom. Só que não é essa a realidade. O objetivo de estar ali, na verdade, Thiago, é que não pode. Não é que o Nova Prata quer impedir os jovens de se divertirem. Não tem ninguém contra as pessoas se aproveitarem a vida. Não é essa a questão. A questão é que aumentou o número de casos, a gente está numa situação ruim, a gente precisa reduzir a circulação do vírus, existe uma taxa de circulação viral, e para isso acontecer a gente precisa da adesão das pessoas. E se lida com uma variante biológica. Exatamente. Muitas vezes eu entendo que as pessoas elas não compreendem que existe um fator biológico e ele não se comporta conforme... E invisível, né? Invisível. E ele não se comporta conforme... a regra agora diz que não pode sair, então o vírus não vai sair. Não, ele não tem essa atinência às nossas regras. É nós que temos que nos adaptar à sociedade para girar de acordo com que ele circule menos. O que a gente precisa entender é que o protocolo mais restritivo vem. Eu não vou citar detalhes agora, porque o prefeito está reunido hoje com o jurídico, com tudo mais, eles estão elaborando direitinho. Aí depois vai ser apresentado e os setores responsáveis vão repassar para as entidades. O que eu quero dizer, novamente, é que não é o restaurante, não é a loja, não é a pracinha, individualmente, os responsáveis pelos casos. É o nosso comportamento, as pessoas precisam entender. É o comportamento que gera esses problemas. A gente tem que parar de agir sobre o medo. Agora está um monte de número de casos, estou morrendo de medo, eu vou me cuidar. Se nós fizermos isso, assim que cair os casos, vai aumentar de volta. A gente precisa que as pessoas adotem uma conduta cuidadosa novamente, no tempo todo. A gente não está falando aqui de não sair de casa, de não ir no mercado, de não ir na loja, de não ir no restaurante, não é isso. É pelo contrário, é ir em todos esses locais e adotar uma conduta e um comportamento adequado. A gente recebe denúncias ainda de pessoas entrando em estabelecimentos sem máscara. Às vezes tem estabelecimento que pede, limpa as mãos com álcool, o cara diz que não vai. Tem gente tossindo dentro de lojas, o pessoal fala, aí as donas ficam constrangidas, porque como é que eu vou chegar lá e tirar o cara lá de dentro? Sim. A pessoa se ofende. Gente, assim, não é essa a questão. Vamos tirar isso da mente. A questão não é, eu sou do fulano, eu sou assim, eu penso assim. Existe uma questão social, de comportamento. E é esse comportamento que, se a gente adotar ele de forma legal e organizada, a gente vai reduzir esses números e nós vamos ter uma sociedade Nova Prata que vai ser sustentável dentro dessa pandemia, que parece que esse ano o sonho dela terminar, eu já estou desistindo quase dele. Ainda tem esperança, sabe? Aquela esperança... Sim, de chegar no final. Tomara que a gente consiga, mas assim a gente vê que já estamos em junho, já estamos indo para julho. Já estamos exatamente, essa é a semana da metade do ano. 2.500 mortes por dia. Quer dizer, não mudou nada esse ano os números, tá? A nível nacional. Isso reflete no nosso comportamento. Se a gente conseguir agora, mais esses 6 meses, adotar um comportamento extremamente organizado, a gente consegue daí fazer a vacinação e ter menos pessoas contaminadas e sair desses protocolos restritivos. Mas só o nosso comportamento que vai dizer isso. A gente tem que entender, Thiago,
que não, é como eu digo, não é uma imposição. Isso tem que estar em nós. Olha o Japão, por exemplo. O Japão tem uma vacinação bem lenta, tá? A gente sabe que tem alguns países que estão esperando as vacinas melhores, para não gastar dinheiro, não desperdiçar em vacinas que vão ter que ser feita uma terceira dose e tudo mais. Tem algumas vacinas que já estão sendo produzidas com dose única e tem lugares que estão esperando. E aí tu olha, o número de óbitos é quase nada. Por que isso aí? O comportamento social. O japonês, por si só, já é um país que vive já dentro de uma extrema regra. Não estou pedindo para o brasileiro ser igual a um japonês. São sociedades diferentes, são vidas diferentes. Mas se nós adotarmos agora mais um tempo um comportamento assim de cuidados, a gente vai conseguir avançar. Porque se tem países com uma população, o Japão tem uma população quase igual à nossa. Num país do tamanho... Sim. Eu acho que é menor que o Rio Grande do Sul. Acho que é menor que a região sul. Então, vejam bem, tu pega a população do Brasil inteiro e joga dentro do Rio Grande do Sul apenas. Sim. Essa é a população japonesa. O japonês vive assim. Quanta aglomeração de gente. E eles não se transmitem. E eles vão fazer uma Olimpíada, né? Tu vê? Por quê? Mas tu vai ver o que vai ser de rigorosos cuidados. Vai estar todo mundo mantendo distância, ninguém compartilhando objetos. Do foco do protocolo novo do município hoje é não compartilhamento. Tá? A gente não pode aceitar compartilhamento de chimarrão hoje, gente. Ah, mas é meu vizinho. O Covid não vai escolher o teu vizinho ou parente. Não compartilhem chimarrão, não compartilhem copos, façam tudo individual. Isso, se não reduzir o Covid, reduz as outras doenças, funciona. Na questão da transmissão, é pela boca, é pelas gotículas. Então, se tiver tossindo, não saia, fique em casa, não se expõe. Ah, eu vou trabalhar, daí daqui 5 dias eu faço o meu teste. Naqueles 5 dias tu já transmitiu para um monte de gente. Então, baseado nessa necessidade desse protocolo mais rígido, a MESNI também mudou a estratégia de testes e de isolamento. E é aqui que eu queria colocar uma situação bem peculiar. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu não vou deixar tu entrar nesse filé, porque no próximo bloco nós vamos falar dos novos protocolos de testes, da aplicação da vacina da Pfizer e da Janssen e outras informações. É rapidinho, um break, a gente toma uma água e já volta. Fica conosco no Conecta News. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo a fisioterapeuta Cássia Cola, falando sobre o assunto fisioterapia pélvica. Não percam! O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Muito bem, voltando, agradecemos a todos que ficaram conosco. Eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando. A dona Márcia Turani, a dona Maria Dolores Ilha, a dona Carmen Corso, a Maria Helene Eco, a Daniele Corso também está acompanhando. Um bom dia para todas vocês. Doutor, seguindo com as informações, e quase que eu lhe chamo de Beto, é o costume da manhã. Seguindo com as nossas notícias aqui e as perguntas. A informação, o Covid tem cura, doutor? Pois é, aqui eu quero entrar num ponto que eu não estou entrando na questão de tratamento ou não. O Covid, ele é somente curável pelo teu sistema imunológico. Isso é assim, não adianta. Tá? O que a gente tem que tomar cuidado é com a falsa sensação de tratamento. Não existe nenhum lugar hoje que todos os pacientes que internam saem curados. Isso é uma ilusão. Não tem nenhum, mas assim, nenhum lugar. Não é, eu vou me internar no Albert Einstein, em São Paulo, e eu vou me curar do Covid. Nem pensar, porque na verdade esses hospitais estão lotados de pacientes graves, as UTIs desses hospitais estão cheias, e hoje, por sinal, estava conversando ontem com a responsável da 5ª coordenadoria, eu sempre ligo para ela, cada 2, 3 dias, como é que está a situação das UTIs, que é ela que comanda essa parte. Tenho vaga para SUS e não tenho para convênio. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a população que teria mais condições de comprar a cura, sim, não está conseguindo curar. Então, só para dar um exemplo. Então, assim, gente, independente do tratamento que tu fizer no começo da doença, eu quero deixar claro que isso baseado em avaliações de mais de 1 ano. Né? A gente já tem um tempo de tratamento da doença e a gente já consegue falar algumas coisas. No Covid vai ter pacientes que vão melhorar sem tomar nada. Teve um casal recentemente que diagnosticou com Covid e me procurou. E eles optaram por não tomar remédio nenhum. E eles estavam super bem, mas não tomaram nem dipirona. E eles melhoraram, tomando água, fazendo exercício, ficando com a cabeça boa em casa. Mas eles podiam, eles estavam bem. Foi feita uma avaliação médica, tudo normal, sem febre, mas estavam com Covid, se isolaram e ficaram bem. Mas não tinham riscos nenhum. Tem pacientes que são de grupos de risco. Tu tem que fazer uma avaliação mais apurada, acompanhar esse paciente mais de perto, fazer revisões, ter contato com esse paciente frequentemente, porque existem os pacientes que têm poucos sintomas e têm alterações importantes em exames que podem nos dar uma ideia de que eles vão piorar.
Tem pacientes que precisam tomar sintomáticos, para dor no corpo, febre, tosse, às vezes pega uma infecção secundária, tem que tomar antibiótico. Tem paciente que tem que usar remédio para coagulação sanguínea, porque às vezes o Covid altera a coagulação. Tem pacientes que tem que tomar também corticoide. Enfim, cada paciente é de um jeito. O que eu quero deixar claro é que não existe nenhum tratamento, independente do que tu tomar. Todos os remédios que já se falaram, digamos que tu queira tomar todos eles, tá? Não é isso que eu estou condenando. Estou querendo dizer o seguinte, que mesmo assim tem pacientes que internam. Sim. Tomando todos os remédios, tomando tudo que encontram pela frente, porque quando pega a Covid tem gente que se assusta e fica meio desesperado, que tem motivo para isso. Né? Não estou criticando, estou dizendo que tem motivo para isso. A doença realmente assusta. E aí começa a tomar um montão de coisa. Mesmo assim, esses pacientes às vezes têm que ser internados também. Na verdade, a incidência de internação de pacientes que não tomam remédio nenhum e de que tomam é a mesma. As pessoas confundem um pouco, porque às vezes, meus amigos tomaram tratamento e melhoraram, só que 90% das pessoas melhoram. O índice, a taxa de internação é de 10%. Então, 90% vai melhorar. A gente precisa avaliar aqueles que internam hoje em dia. Né? Aí eles vão dizer, mas eu tomo remédio e evita a internação. Não existe esse dado em estudo nenhum, de nenhum tratamento. Tanto é, Thiago, que se existe um tratamento para uma doença, um exemplo que eu vou dar assim, bem simples, né? Dor de garganta, faz uma benzetacil e resolveu. Quer dizer, ela resolve. Sífilis, faz uma injeção de benzetacil e resolveu. Existe outro tratamento para sífilis? Não. Só para quem tem alergia a benzetacil, aí toma um outro remédio. Sim. Está definido. Agora, olha a infinidade de medicações e protocolos e tudo mais que tu já ouviu falar de Covid. Isso mostra que não tem. Eu sei que no final do ano passado, de 2020, eu e o Beto, a gente montou uma escalação, dava para montar um time de futebol, com titular e reserva de tantos medicamentos. A gente chegou a um ponto que a gente disse, não vamos mais falar de remédio, porque a cada semana surgia alguma droga nova, algum medicamento que podia ser um milagroso, mas que na verdade não é. Pensem comigo, se isso está acontecendo é porque não tem um tratamento certo, correto? Certo. Então, se tu tem um remédio certo, todo mundo vai usar aquela medicação. Nenhum médico quer ficar com os doentes piorando de Covid. Isso não existe, a gente conversa entre nós, assim, tá todo mundo estressado com essa doença, ninguém mais aguenta. Sim. A gente não vê a hora que ela termine. Então, o que acontece? Cuidem o dia da internação. Nessa semana eu internei um rapaz, claro, não vou citar nome, muito interessante o caso dele. Ele e a esposa pegaram Covid. Os dois não têm sintoma nenhum de febre, de tosse, nem nada. Ela tá super bem, não tem cansaço, nada, tá ativa, fizemos exames, tudo normal, tá em casa. O sintoma do marido dela era cansaço, uma extrema fadiga, mas não tem febre, não tem tosse. A gente foi avaliar ele já tinha 70% do pulmão comprometido. E o sintoma dele era fadiga. Então, assim, me chama a atenção agora, assim, se tu tiver com muita canseira, muita fadiga, abre teu olho. Hoje é impressionante, todo mundo tem aqueles aparelhinhos de ver saturação, né? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O oxímetro é o xodó da vez, né? É o protocolo em casa. Que nem água, né? Custava 30 pila, agora custa R$300. De hora em hora o pessoal está colocando o dedo no aparelho. Ele auxilia de verdade, doutor? O oxímetro ele nos dá um norte de como é que está a respiração. Só tem que cuidar. Se a tua mão está um pouco gelada, a saturação vai aparecer menos. Tá. Tem que esquentar um pouquinho a mão, movimentar ela para ter uma circulação. E aí tu coloca o dedinho ali e ele vai te dar uma saturação. Estando acima de 95%, 96% para cima, tá bom. Começou a baixar disso, abre o olho. A respiração não está fazendo as trocas adequadas. Mas eu não tenho febre, não tenho tosse, mas a saturação está baixando. Procure um médico, tente fazer uma internação logo. Tá? Essa é a minha recomendação. O que vai fazer a diferença dos pacientes que vão ir para a UTI, que é o que nos interessa, que não vá para a UTI, se tiver que internar uns dias para dar uma melhorada, tudo bem, desde que interne e vá para casa, tente internar logo. E mesmo assim eu quero deixar claro que tem alguns pacientes que internam logo, procuram atendimento logo, são medicados, internam, vão para a UTI e acabam falecendo.
Tem um grupo de pacientes que a ciência ninguém sabe explicar ainda, que eles evoluem muito mal com o Covid. É uma série de coisinhas que a gente não tem ainda uma explicação adequada para passar para as pessoas. Então não adianta a gente ficar aqui dando um monte de hipóteses. Tem que, um dia que descobrirmos uma resposta do porquê que tem uns pacientes que vão tão mal, a gente com certeza vai colocar para todos. Então eu chamo a atenção nessa questão, não tem cura, fique atentos, tá? E, doutor, a gente chegou também numa situação nova, né? Nós estávamos aí acostumados, desde o começo do ano e da imunização, Coronavac e a AstraZeneca eram as vacinas que chegavam. A Coronavac diminuiu um pouco, porque o Instituto Butantan diminuiu sua produção. A predominância foi a AstraZeneca, e na semana passada nós começamos, há pouco mais uns 15 ou 20 dias, começam a ser distribuídas doses da Pfizer, e na semana passada chega ao estado a dose única da Janssen. O que dá para falar sobre essas vacinas? Elas já estão disponíveis aqui em Nova Prata. Para quem que elas serão aplicadas? Quem que vai ser o felizardo que vai ganhar a dose única da Janssen? Assim como Porto Alegre fez, a gente não vai poder divulgar, nós não vamos poder separar grupos, misturar as doses, tá? A primeira coisa. Então, assim, um grupo vai ter que fazer Coronavac, o outro vai fazer AstraZeneca, o outro vai fazer Pfizer e o outro vai fazer Janssen. A tendência agora da vacinação em Nova Prata é seguir por faixa etária. Então, faixa etária está nos 49 e 48 anos já. Vai descer agora, né? A gente vai seguir descendo. Então, digamos que o dia que for vacinar 45 anos e seja as doses da Pfizer, vai ser as doses da Pfizer. Depois, se for, digamos, 44, é a Janssen que está disponível, vai ser a Janssen. A gente vai descendo por faixa etária e vai cada faixa etária fazer um tipo de vacina. Por quê? Se nós misturar as faixas etárias, depois quando a gente for vir a segunda dose, por exemplo, a Janssen não vai ter problema, é uma dose única. Mas todas as outras têm 2 doses ou 3. Sim. Se a gente misturar a faixa etária, o que vai acontecer? Como é que nós vamos anunciar? Dia tal, por favor, venham aqueles que fizeram a AstraZeneca de tal e tal e tal idade. Já é complicado você acompanhar do jeito que está posto por idade. Muita gente entra em confusão. Se atrapalha. Imagina se tu misturar as idades, porque os lotes vêm, tipo, vai chegar tal dia, vai chegar o lote da AstraZeneca para fazer a segunda dose do lote tal. Aí eu tenho que chamar aqueles que fizeram. Aí se a gente misturar, vai ficar difícil. E daí demora a vacinação, porque tu tem que entrar em contato. Aí tem uns que não ficam sabendo, tem gente que não vem. Acreditem, tem muita gente querendo vacina, mas tem gente que a gente tem que ficar ligando. Vem fazer a vacina, vamos, apareça. Aí os caras vêm. Mas tem gente que esquece. Então, assim, os lotes são fixos e a segunda dose vem para aquele lote. Então, eu não posso misturar. Vai ser feito por idade, cada faixa etária vai receber um tipo de vacina. A não ser que em alguma faixa etária chegue na hora, falte algumas doses, a gente vai completar com outra, mas vai ser exceção. Então não adianta ir no posto de saúde procurar vacina. Ontem mesmo eu estava lá, chegou uma pessoa, eu vim aqui para fazer a da Pfizer. E só que ontem era a Coronavac. A gente pode fazer a da Pfizer para essa pessoa? Não. Tá? Porque senão todo mundo vai querer fazer a da Janssen, que agora é uma dose única. Eu sei, vai dizer assim, mas o fulano vai ser beneficiário e eu não. A gente não está beneficiando ninguém, vai ser por faixa etária. E aí, aqueles que tiverem naquela faixa etária vão ser vacinados com aquela dose. E então, doutor, eu não posso escolher a vacina que eu quero, eu tenho que tomar aquela que tem no dia. E houve também uma polêmica que a gente acompanhou. Polêmica não, né? Você acompanha tudo pelas redes sociais. O pessoal cobrando de que Nova Prata estaria atrasada a vacinação em comparação com outros municípios. Mas aí, Thiago, tu vê, atrasada, essa é uma cobrança que a gente tem ouvido, mas ela está baseada não sei em que dados. Às vezes existe um atraso na notificação dos dados que são enviados para o Estado, porque precisa de uma pessoa lá para ficar digitando, né? Como hoje a gente tem uma restrição de funcionários na Secretaria de Saúde e um corte bem significativo nos CCs, o que gera uma economia, a gente tem menos pessoas para ficar digitando, que é uma coisa que a gente considera secundária. Então a gente direciona o público para vacinação. Semana passada a gente publicou um vacinômetro
né? E isso era fato tu olha lá, praticamente 100% das doses recebidas de vacina realizadas. Então, veja bem, a gente foi o primeiro município que lançou vacinação na região abaixo dos 50 anos. E vamos seguir essa semana, com certeza. Eu vi que alguns municípios anunciaram ontem 48, 49, 48, 47. A gente já está terminando 48, já vai descer mais. Atrasada em quê? Tivemos que vacinar o sistema de professores, que Nova Prata, graças a Deus, tem um sistema educacional bem forte, inúmeros cursos de inglês, inúmeros cursos de profissionalizantes, tem Senai, tem universidade, tem UX, então o número de professores aqui é maior, em muitas cidades da região. Tem presídio para vacinar, a gente tem lar do idoso, então a gente tem um público a ser vacinado maior. O que a gente ficou um pouquinho atrás de alguns municípios na quantidade de pessoas vacinadas, não na porcentagem vacinada, não na quantidade, foi em profissionais da área da saúde. Por quê? Nova Prata tem um número de profissionais na área da saúde que chega, se tu somar o número absoluto, chega a mais de 150 pessoas a mais que alguns municípios do mesmo porte. Basta tu ver a quantidade de clínicas, de fisioterapia, é extremamente forte esse serviço na nossa cidade, é um polo regional já, e isso gera uma quantidade maior de pessoas a serem vacinadas e que as doses das vacinas vêm pelo censo. Eles não levam em consideração isso, então a gente trancou ali numa parte, mas estamos no aguardo, já fizemos vários pedidos para a 5ª Coordenadoria e Estado para que nos enviem mais vacinas para poder vacinar esses profissionais, mas a vacinação está atualizada, está em dia. Às vezes tem umas cobranças assim, por que vocês não vacinam no domingo? Mas é que se não tem vacina, não adianta. Não adianta Nós vamos abrir uma vacinação no domingo, né? A vacina dessas últimas doses chegaram sábado. E nós temos hoje disponível, que tipo, só de curiosidade, nós temos que marcas disponíveis de vacina hoje? AstraZeneca para fazer segundas doses. Veio um lote, mas para segundas doses. Coronavac, Pfizer e Janssen. São as 4 vacinas que vão vir. A Coronavac voltou a mandar agora de novo, mas a gente não sabe até quando. Mas a AstraZeneca segue vindo, está sendo produzida, a tendência é produzida em toda ela no Brasil, né? E aí ela vai seguir vindo. E a Pfizer, com certeza, agora com a vacinação avançada nos Estados Unidos, eles vão ter produção para enviar para o mundo todo, né? Em maior quantidade. Eu deixo claro, gente, assim, ó, o pessoal pensar, os Estados Unidos já vacinaram toda a população. Não é verdade. Lá existe uma grande porcentagem da população com uma dose. Com 2 doses, esse número não é tão grande assim. Parece que a última vez que eu olhei eram 40% com 2 doses. Hoje, em Nova Prata, a gente não atualizou o censo essa semana, mas a gente já tinha 63% da população adulta, 63% com uma dose da vacina. É um ótimo percentual. Como é que a gente está tão atrasado? Eu não sei, comparando com o quê? E a segunda dose depende de quando foi feita a primeira. Então, estava em 17%, uma coisa assim. Essa semana vai ter bastante aplicação de segundas doses também, então vai avançar esse número da segunda dose, que esse número é muito importante porque é ele que vai nos dizer a imunização mais completa. E, doutor, quero mandar um bom dia aqui para Giovana Secanho, que está nos acompanhando, e a dona Lia Festenseifer, que também está mandando seu bom dia. Nós falávamos no encerramento do primeiro bloco sobre novos protocolos de testagem e o que está sendo indicado pela Amesne. Qual que é essas novidades que podem surgir, doutor? A Amesne, ela hoje, como a gente já via falando, sempre falamos, o ano passado era falado isso também, a Amesne, ela hoje quer testagem em massa, assim, que a gente teste o máximo de pessoas possíveis. A testagem em Nova Prata sempre foi alta, a gente sempre teve um número grande de pessoas fazendo teste. Mas o novo protocolo agora que a gente vai estar analisando essa semana e está começando a implantar, ele é um pouco complexo, tá? Isso foi enviado pelo governo do estado, existe disponível, quem quiser acessar e procurar, enfim. Tá lá todos os motivos que eles colocam, o porquê desse tipo de protocolo, a alta circulação de pessoas, a grande quantidade de pessoas contaminadas circulantes e tudo mais.
Então eu vou colocar aqui na íntegra como que eles querem que seja feito o protocolo. E aí, teoricamente, a gente tem que aplicar isso. Então todos fiquem atentos na seguinte situação, mas depois eu vou colocar o porquê que eles querem esse protocolo e onde que eles querem chegar. Então o caso índice é aquele paciente que está com sintoma respiratório. Esse paciente vai consultar. E aí tu atende ele está com sintoma respiratório. Esse paciente tem que fazer um antígeno ou um PCR. Se ele fizer antígeno, no dia certo ali, tem que contar entre o primeiro e o quinto dia. Antígeno é o do cotonete, né? Vamos traduzir. É importante. Vamos fazer assim, ó. Tem o exame do cotonete rápido e o exame do cotonete que demora um pouquinho mais. Tá. O cotonete rápido é o antígeno e o cotonete que demora um pouquinho mais é o PCR. Tá. O PCR é melhor que o antígeno, tá? Mas o antígeno não é um exame ruim. Só que muitas pessoas fazem o antígeno e o antígeno dá negativo. E elas se consideram não contaminadas e estão. Entendi. Então, Problemão, né? Não, esse é o pior paciente que tem, porque ele sai tranquilo. Sim. Então, é só uma gripe. E depois que tu recebe o resultado que veio negativo, 200 quilos nas costas. É que nem acertar a loteria quase. Então o que acontece? Esse paciente vai ser isolado por 10 dias. E ele será liberado se ele não tiver sintoma respiratório por 24 horas. Não é não sentir cheiro, não é não sentir gosto. Isso aí não é sintoma que faça isolamento. Sintoma respiratório, tosse, febre, secreção de via aérea, porque esse paciente pode estar se transmitindo ainda até o 10º dia. Aí esse paciente tem que fazer 14 dias de isolamento. Os familiares que habitam o mesmo ambiente, aí que mudou. Antes os familiares faziam só 10 dias. Agora os familiares precisam fazer 14. Então, se eu testei positivo, tu sai com 10 dias. Eu já fico 10 dias em casa. E a tua esposa 14. Aí tu vai me dizer, mas que troço maluco é esse? Concorda comigo? Sim. Aí todo mundo deve estar pensando agora, mas e o cara que está doente fica 10. Eu que não tenho nada, vou ficar 14. Por quê? Até 7, 8 dias, tu pode ser contaminado. Só que aí tu pode entrar na janela. Sim. Então, digamos que a primeira semana que tu ficou em casa em isolamento, tu não se contaminou do Covid. Mas tu te contaminou no 8º dia. Aí, se tu for liberada com 10 dias, digamos que o teu marido, o esposo, nós estamos falando do Thiago e da mulher dele agora. Tá? Hipoteticamente. Hipoteticamente. Nós vamos dizer que a gente está priorizando as coisas, né? Então, tu saiu com 10 dias, tu estava sem sintoma nenhum. E a tua esposa diz, mas eu quero sair também. Só que ela pode ter pego 2 dias antes. Sim. E desenvolver sintomas até 5, 6 dias. Depois. E aí, só que mas ela vai dizer assim, mas daí eu desenvolvo o sintoma, eu me isolo. Aí que tá o problema. Tu pode estar transmitindo 2, 3 dias antes dos sintomas. E aí, exponencialmente, no teu círculo social, tu já contaminou mais gente. Eu sei que esse protocolo é rigoroso demais, assim, mas tentam me entender. O objetivo dele é diminuir vírus circulante, para diminuir variantes e melhorar o resultado da vacina. Então vamos pegar um outro exemplo hipotético para trazer uma dramatização melhor, para ver se eu entendi com essa sua explicação. O sujeito mora na sua casa. Marido, esposa e 2 filhos. Ótimo. Tá? Ele teve sintomas, testou, deu positivo. Ele, 10 dias em casa. Os outros 3 componentes da família, 14 dias isolados. 14 dias isolados. Detalhe. Mas aí, se esse outro componente desenvolver sintomas, digamos que ele desenvolva sintoma lá no 8º dia de isolamento, ela vai fazer um teste. Deu positivo, começa tudo de novo. Mas aí não para ti. Sim. Porque aí tu já passou o teu ciclo. Sim. Eles consideram contactante, aí tem uma alegriazinha na história. Sim. Se tu teve Covid nos últimos 3 meses, tu não entra no isolamento. Sim. Eu tive Covid mês passado. Tá, então tu tá imunizado naturalmente. A imunização natural é a que mais funciona. Sim. Naquele período que ela dura. Mas tem mais um detalhe. Os contactantes não são só os familiares agora, tá?
Então, vamos criar um outro exemplo. Final de semana, vamos usar o teu nome de novo, Tá. Thiago. Já que estamos aqui, vamos embora. Thiago e a esposa resolvem fazer uma janta com o André e a Luísa, um Ok. exemplo. Aí, 48 horas depois, o André testou positivo, né? Ele vai ter que avisar, ele consultou, ele vai Sim. ser isolado 10 dias e a Luísa 14 dias. Sim. Inicialmente é isso. Ele vai ficar, a gente vai ter que perguntar, André, tu teve uma janta nesses últimos 2 dias, tu estava em contato com alguém? Ah, sim, a gente jantou junto, eu, o Thiago e a Dani. Sim. Então a gente vai botar no termo de isolamento do André o nome do Thiago e da Dani também. Ah, os contactantes também vão para o Os termo de contactantes isolamento. também vão para o termo. E aí eles serão comunicados pelo próprio paciente. Sim. Ele vai chegar, ó, Thiago, positivei, tu tem que procurar um atendimento. E aí vocês vão ganhar um belo termo de 14 dias também. Ah, então... Isso me assusta, porque a quantidade de gente isolada vai ser estratosférica. Tá, Mas porque qual- a gente tá fazendo... Eu tô agora imaginando. Tá? Mas é essa a ideia. Vamos imaginar, saindo do exemplo do jantar e vamos para um exemplo de uma linha de produção numa indústria. Essa é uma bela pergunta. O que é o contactante? Quando é que é considerado contactante? Então é aí que tá. 30 minutos sem uso de máscara. Sim. Veja bem. Distanciamento de menos de 1,5 m, ambiente fechado, tá? E sem o uso de máscara. Então, assim, o que a MESNI quer com esse protocolo? Dizer assim, não fique em ambientes de trabalho sem máscara, mesmo que seja escritório. Se tiver 4, digamos, vamos pegar um escritório, primeiro que veio na minha cabeça, um escritório contábil. Sim. Que é bastante gente sentada, ou escritório de uma indústria ali da parte gerencial, um exemplo. É comum o pessoal tirar a máscara para trabalhar. Só que daí eles têm que saber que se naquele ambiente fechado tiver alguém positivo, é capaz de ter que isolar todo o escritório. Todo o departamento. 14 dias. Então a atenção é redobrada nesse Eles momento. querem que as pessoas não tirem as máscaras. Sim. Nem dentro do ambiente de trabalho. Essa é a mensagem. E aí E o daí sujeito... não vai existir esse isolamento. Por exemplo, me contaminei. Daí tu vai chegar, tá, mas vocês trabalham lá de máscara, tudo certinho? Sim, a gente não tira a máscara. Por que é importante jogar limpo? Muita gente vai mentir, inventar Sim. história, enfim. A gente sabe disso. Mas é importante jogar limpo porque a gente quer reduzir a transmissão e os contaminados. E isso funciona. Lá no hospital, se a gente é pego sem máscara, a gente toma advertência. E ninguém tem pena, não pode. E a gente tem que usar aquelas N95, que são piores ainda. Sim. E é muito raro um funcionário se contaminar. A gente tem que tomar muito cuidado com os cafezinhos, né? Vamos tomar um cafezinho ali, pá, todo mundo, vamos fazer, bota aqui, tomando cafezinho, né? Sim. E aí, aquele ambiente ali, se alguém é altamente transmissível, porque tu tá tomando um café, tu tá falando, tá gesticulando. Então, tentem tornar esses momentos do cafezinho individuais também. Porque se tiver grupos e de uma contaminação, vai transmitir. Mas não só pensando no isolamento, vamos focar na redução dos casos. Sim. Então, veja bem, Thiago, olha a cadeia que se instala. Caso índice, que é o infectado, 10 dias isolado. Os familiares dele, 14. Se teve contactantes naquelas últimas 48 horas, sem uso de máscara, menos de 1,5 m, que isso se remete a jantares, né? Correto. E junções juninas, enfim, que foram as últimas agora, Que sejam os próximos meses também, terão outros... Tem mais algum feriado aí nos próximos 2 meses? Tem mais, Bah, tem mais. Nós tínhamos que passar uns 3 meses sem nenhum feriado e nenhuma data comemorativa, aí a coisa andava. Então, esses contactantes desse jantar também são isolados. Tá? Mas aí não a família deles até o momento, se eles não tiverem sintomas. Sim. Se eles tiverem sintomas, vira um caso índice também. Todos que têm sintomas são casos índices, que são aqueles que vão ser isolados 10 dias e as suas famílias 14. Mas os assintomáticos terão que ficar 14 dias em casa. A sociedade não vai aceitar bem isso. Sim. Tá? Não vai. As pessoas vão questionar, elas não vão aceitar.
vão burlar isso aí. Mas o que a gente pede? Que o máximo de pessoas, para que isso não aconteça e não haja essa necessidade, evitem essas junções sem o uso de máscara, tá? Porque é isso que vai acabar causando um número de isolados extremamente grande, tá? A gente essa semana está avaliando isso, os postos de saúde já estão tentando começar a implantar. A gente vai divulgar isso para todos os consultórios, todos os médicos. A gente vai ter, com certeza, dificuldade, vai ter os próprios profissionais médicos que vão ser contra. É uma regra nova e, de certo ponto, ela é polêmica. A gente tem que entrar nesse viés. Muito polêmica. Eu estou colocando aqui o que foi nos orientado. Né? Agora, se eu concordo ou não concordo, é assunto do bastidor, né? Sim. Mas a questão é que a gente tem que cumprir normas. E se está provado hoje que o que melhora a transmissão, o que diminui a transmissão, é a redução de gente contaminada circulando. O uso dessas máscaras cirúrgicas realmente funciona, isso aí não é mito, não. Tá? Senão a gente teria se contaminado o ano todo lá, sem vacina dentro do hospital, e eu me contaminei, mas teve centenas de funcionários lá que não. Sim. Então, a gente elas protegem mesmo, tá? Então, máscara, distanciamento social e isolamento precoce. Claro, depois vem os tratamentos, internações, mas na questão da transmissão da doença, é não circular com o vírus com transmissão contaminado. E então, como é que tu faz isso? Isolando as pessoas possíveis de estarem contaminadas. Quanto mais junções e reuniões nós tivermos presenciais, maior vai ser o número de pessoas suscetíveis ao vírus. Mais pessoas suscetíveis ao vírus é mais pessoas contaminadas circulando. Mais pessoas contaminadas circulando, mais pessoas que não deveriam pegar o vírus vão pegar. E aí que vem aquelas pessoas que falam assim, tchê, mas eu me cuidei tanto, cara, 1 ano e pouco e peguei o Covid agora. Por que será? Porque hoje o vírus está por tudo. Sim. A gente tem muita gente não cumprindo os isolamentos. E é inviável, tem que fiscalizar. A gente não tem como fiscalizar todas as casas e ficar ligando de hora em hora para as pessoas para saberem. É do bom senso, né? Não dá mas lá em país tal eles implantam um chip e ficam... Nós não temos esse chip aqui no Brasil. Não dá para fazer isso. A gente não tem uma autoridade, por exemplo, hoje, né? Vamos citar um exemplo. A gente vê países do tipo China, se tu descumpre uma norma, tu sabe como é que funciona, né? Sim. Eles não querem saber se tu tem que ir pro trabalho, tu vai pro chilindró, né? Exatamente. Modo de dizer, né? Aqui no Brasil, se tu fizer isso, vai o policial preso? Mais ou menos. Por abuso de autoridade? A nossa sociedade, ela tem um sistema muito complexo para ser cobrado e as normas. A gente não pode multar pessoas sem máscara na rua. Às vezes eu recebo essas... Tem que multar, tem que prender. É que o brasileiro tem um velho costume de atribuir à lei o peso do comportamento que ele mesmo não tem. A gente não pode fazer isso. Então, a gente fica aqui repetindo, pedindo para as pessoas terem consciência. Eu quero dizer assim que todas as famílias que estão passando por situações do Covid e que têm entes queridos internados em UTIs, tenho certeza que estão concordando com o que eu estou falando. Exatamente. Quando você passa por esse tipo de processo, se torna muito mais fácil a assimilação. Muito mais, porque é muito angustiante, né, Thiago? Exatamente. Recentemente a gente teve um caso de uma menina grávida também, que teve que ser transferida e graças a Deus deu tudo certo, mas enfim, ela no estado grave de Covid, teve que fazer parto, o neném nascer. Imagina a família... como fica, né? Tu tem ali um sonho, um quarto de bebê sendo produzido e no outro dia tu tem tua mulher na UTI, um parto prematuro. Sim, tudo se inverte e vira de ponta cabeça. O mundo desaba na tua cabeça, deu tudo certo com essa pessoa, graças a Deus, mas olha onde pode chegar as coisas. Tem histórias que não acabam. E eu tenho certeza que essa pessoa se cuidou horrores, porque eu conheço muito bem ela. Com certeza ela pegou Covid numa prateleira de supermercado, que alguém contaminado cruzou ali botando as mãos em tudo, pegou Covid daqui um pouco até numa moeda, num troco, pegou Covid num cafezinho que deve ter tomado em algum lugar. Esse é o grande problema. Por isso que a gente quer agora, no novo protocolo,
a gente vai bater muito forte na questão assim, evite o cafezinho, a junção, a aglomeração e não compartilhamento de absolutamente nada. Porque o cafezinho é um problema. Eu não vou dizer que eu não tomo café. A jarra ali é o problema. Sim. Vai ali, olha, veja bem, vou simular aqui. Como é que a pessoa tira a máscara? Ela tira pelas rodinhas? Não. Não. Pega aqui, puxa aqui, enfia o dedão em cima da térmica, pega o copo. Sim. Tá. Toma, bota. Tem aerosol aqui na minha boca, na minha mão. Bota lá de novo lá em cima. Tá. Tu pega o paninho para limpar a térmica depois? Não. Aí bota a mão de volta aqui, tá? Contaminei minha mão. Tu lavou a mão depois? Tá. Aí vai lá o outro cidadão. De novo. Pensa num dia inteiro aquela térmica. Naquele ritual, vai entrar alguém contaminado ali. Vai acontecer. Os que vão tomar café depois vão pegar o vírus. É assim que tu pega o Covid. Por isso que tem gente que não sonha da onde que pegou. Doutor, tempo ruge, a Sapucaí é grande. Considerações finais que eu preciso chamar um último intervalo comercial. Primeiramente, Thiago, agradecer a todas as pessoas que têm a enorme paciência de nos ouvirem. E são bastante nessa manhã, viu, doutor? A gente sabe que, ao contrário do que dizem, que não tem ninguém se cuidando, que ninguém dá importância para o Covid, isso é uma mentira. A maioria das pessoas estão preocupadas, a grande maioria está focada. A gente teria uma catástrofe muito maior se assim não fosse. Então, aqueles que estão apoiando, que ajudam, que disseminem a informação correta, que sigam fazendo o que estão fazendo, a gente vai chegar um dia no fim dessa pandemia que a gente quer chegar com menos desastres, com menos sofrimento, e a gente precisa melhorar o nosso comportamento. O novo decreto sai hoje, pelo que o doutor Alcione me falou, vai ser mais restritivo, a gente espera que as pessoas cumpram, mas o comitê, todos são a testemunha disso, a gente nunca foi de fechar nada. A gente adota a política de que tudo tem que funcionar com um bom comportamento. A gente sabe que é difícil, mas é essa tecla que a gente vai bater até o final. O bom comportamento vai permitir o funcionamento e a adaptação das pessoas a essa nova realidade. Então a gente pede o apoio também, com redução do não uso da máscara, porque isso vai acabar num número de pessoas isoladas por um período muito grande, vai prejudicar empresas, indústrias, comércio, e a gente não quer isso. É um protocolo que está vindo por cobrança externa e a gente vai colocar em prática porque ele tem todos os seus fundamentos no momento. A gente vive um momento de casos graves, de pacientes em UTI, então a gente tem que tomar uma atitude. Então era isso. Queria agradecer a todos. Thiago, me coloco à disposição. Eu recebo centenas de mensagens por dia, então às vezes eu esqueço de responder alguma. Então eu tento responder, olha, eu acho que eu respondo 100%. Mas às vezes me passa umas assim, eu peço que essa pessoa, alguém ficou sem resposta, vai lá, me pergunta de novo, que eu com certeza vou responder. Obrigado. Muito bem, doutor, muito obrigado pelas informações. A casa está sempre de portas abertas para nós levar informação. Um abraço para Rosaura Lenzi, para Cândida Leschmann, para Maria de Lourdes Pagnoncelli e para Giovana Secanho, que estão acompanhando. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, no Estúdio 1, Beto Guidini com os boletins epidemiológicos e as informações para você. Continue aqui no Conecta News. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bem, o Conecta News. Agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 114, casos novos 32, confirmados em UTI 8 e óbitos confirmados 48. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 12, em isolamento 13, hospitalizados 2 e óbitos foram 4. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 17, cotiporanense em monitoramento 35, óbitos 4. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 18, hospitalizados 3, em isolamento 116 e óbitos 13. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 252, hospitalizados 9, em outros hospitais 8 e óbitos 56. Pela cidade de Paraí, casos ativos 102, em monitoramento 115 e óbitos 18. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 5, casos em isolamento 22 e hospitalizados não temos nenhum. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 9, em isolamento domiciliar 12 e óbitos 4. Pela cidade de Nova Araçá, casos isolados 25, casos ativos 29, hospitalizados 2 e óbitos 9. E pela cidade de Vila Flores, casos ativos 40, óbitos 11 e curados 704. E temos o informe da Prefeitura de André da Rocha. A secretária de Educação, Ana De Carli, falando sobre ações e acontecimentos da pasta de educação de André da Rocha. Vamos conferir. Bom dia a todos os andreenses
e a toda a comunidade escolar do município de Andrada da Rocha. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho do informe sobre a educação do município. Então, eu gostaria de dizer que, inicialmente, nós iniciamos o nosso ano letivo no dia 17 de fevereiro. Logo depois, nos paralisamos devido ao protocolo Covid. Em 3 de maio, nós voltamos novamente às nossas aulas presenciais, com os alunos, uns presenciais e outros em casa, que seria o ensino híbrido. Todos esses alunos que estão em casa, eles estão recebendo todas as atividades, as apostilas também estão sendo enviadas. Isso está sendo feito semanalmente. Os professores, eles fazem a mesma atividade que é feita em sala de aula, é mandado para os alunos que estão em casa, nas suas residências. Tá? Nós estamos com todos os protocolos, tudo direitinho, a capacidade das salas de aula com os alunos adequadamente, como sugere o protocolo. Estamos com álcool em gel disponível, termômetro na chegada, o transporte escolar também com todas as medidas de precauções. Nós estamos passando isso para que todas as famílias, os pais, se sintam seguros quanto aos alunos dentro do estabelecimento escolar. Quero dizer também, dentro do informe, que todos os profissionais da educação já receberam a primeira vacina, então eles já estão metade, digamos assim, imunizados, isso que nos dá uma segurança também maior, né, dentro em sala. As nossas salas de aulas, elas são todas informatizadas. A gente gostaria até de convidar a população, a comunidade escolar, pais, para irem, né, para nos visitar na escola, mas como no momento não é possível, devido à pandemia, vamos esperar que isso tudo passe, para a gente poder estar recebendo os pais, para que eles possam estar verificando o que nós temos em termos de tecnologia na nossa escola. Então, nós temos, dentro de todas as salas, um notebook, nós temos uma tela de projeção, nós temos um projetor. Então, nós temos todas a tecnologia, que poucas escolas têm a tecnologia que nós temos na nossa escola. Então, isso é muito importante, porque a gente tem uma aula, digamos assim, online, no momento que o professor precisa e no momento que ele quer fazer uma aula diferente, nós temos toda a tecnologia ali. No início do ano, o município, ele absorveu do 6º ao 9º ano, que antes era de competência do Estado. Então, como esses alunos chegaram no município agora, foi feito um projeto de lei onde todos eles receberão o uniforme. Então, será uma calça, um moletom e uma camiseta. Esse uniforme, ele é todo pago pela administração, ele é gratuito, uma muda de uniforme, e será distribuído, então, para todos os alunos, para que se iguale, né, tanto da educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, e ensino fundamental, séries finais. E nós também esperamos, e vamos fazer de um todo, enquanto comunidade escolar, para que essa lacuna que foi aberta o ano passado quanto ao saber do aluno, que ela seja de alguma forma compensada. Os pais devem perceber que os alunos estão levando para casa tarefas, assim, além da apostila, alguns trabalhos onde a gente exige que o aluno nos devolva esse trabalho feito. E esse material, ele é avaliado pelo professor, não em termos de uma nota para passar de ano, coisa nesse nível, mas para que a gente tenha um maior saber do que o aluno devasou, do que ele tem mais necessidade, qual a matéria que ele está mais sensível, o que ele não conseguiu recuperar, o que ele não conseguiu aprender no ano passado. Então, todo esse cuidado está sendo feito pelos nossos professores, que, abrindo assim um parêntese, são de uma qualidade excelente, de um nível
superior, assim, muito bom. Nós temos professores todos formados de nível superior, com pós-graduação. Então, o nível é bem alto. E todos eles têm o comprometimento de buscar esse perdido que ficou do saber do aluno no ano passado e parte desse ano. Então, o que a gente pede como comunidade escolar? Que o pai também colabore, que deixe que o menino, o aluno faça a sua tarefinha em casa. O pai auxilie, sim, mas não ele, de repente, faça para o filho. Que colabore, que o filho procure fazer do jeito dele, da maneira como ele sabe, da maneira como ele aprendeu, né, com o auxílio do pai. E a gente vai ficar muito gratificado em saber que aquele aluno foi ele que fez aquele tema, aquela tarefa, porque só assim nós vamos conseguir recuperar esse aluno. Não, a gente não recupera um aluno em um mês, mas a gente vai começar a trabalhar em cima dessa defasagem, daquilo que ele tem mais necessidade. Nós temos na escola um profissional que é psicopedagoga, que ela está trabalhando com esses alunos. Então, a gente precisa desse respaldo dos pais. Ajudem o filho, mas permitam que ele faça a tarefa que foi proposta. E, em cima disso, a escola está ao dispor, né, para qualquer esclarecimento que vocês possam querer a ter. Nós temos um diretor na escola direto, a Secretaria de Educação aqui também está disponível. Então, estamos disponíveis para qualquer tirar dúvidas que vocês precisem, né, dentro de todos os protocolos, e a gente está à disposição de todos. Muito obrigada. Muito bem, essa foi a informação sobre a Secretaria de Educação de André da Rocha e nós vamos encerrando por aqui. A previsão do tempo para essa terça-feira será de tempo ensolarado por enquanto, está nublado. O céu limpo na parte da noite, mínima de 0 grau, máximo poderá chegar aos 8 graus. Nesse momento fazem 3 graus aqui em Nova Prata. E antes de encerrar, mandar um abraço para a dona Teri Cúnico, a Rosaura Lenz e também a Marina Boito. E o Conecta News volta quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se e até lá.